São 11 horas da manhã e nós estamos ao vivo com você para mais uma transmissão e levar até o seu coração a palavra da fé, uma palavra que protege, que te guarda, que te imuniza contra todos esses males que têm se levantado violentamente do mundo. Nós estamos aqui e o nosso objetivo de fato é encher a sua vida de esperança, encher a sua vida de expectativas em um mundo completamente sem esperança. A esperança está na palavra de Deus, a esperança está no Evangelho e nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja continuamente sobre a tua vida e que a gente possa verdadeiramente usufruir dos benefícios que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Existem inúmeros benefícios, existem inúmeros favores que já foram derramados sobre nossa vida por meio de Cristo Jesus, e tudo que nós precisamos é desfrutar, tomar posse dessas verdades por meio da fé e desfrutarmos de vida plena e abundante. Quero dar as boas-vindas e um bom dia especial para todo mundo que me acompanha, especialmente para Carolina Pacífico, que entrou aí mais uma vez, quase que em primeiríssimo lugar. Bom dia, Carol, um beijo, te amo. André Paixão, bom dia. Aline Diniz, bom dia. Gleison, bom dia para você. Valéria Mansur, bom dia. Irene Batista, bom dia. Bom dia, Eric, um grande abraço para você. Maria das Graças, Gracinha, abraço, beijo, te amo, Gracinha. Flávia Gomes, bom dia. Bom dia a você. Emerson Soares, bom dia. Paula Ricardinho, bom dia para você também, Paulinha. Grande abraço no seu coração, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom dia. Quem? Rosilene Santos de Paula, bom dia para você. André Cassimiro, bom dia. Bom dia, Cleison, bom dia para você. Tá entrando, vai compartilhando, vai fazendo com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, que possa abençoar cada vez mais pessoas. Bom dia, Heloísa, bom dia para você. Bom dia, Lourdes Raimunda, bom dia. Seja muito bem-vinda, é sempre bom estarmos conectados e juntos para mais uma manhã poderosa. Papelaria da Ju, bom dia para você, bom dia, estamos juntos. Bom dia e abraços especiais. Meiroca Freitas, bom dia para você, direto dos Estados Unidos. Araújo, bom dia, Araújo, para você também. Edilene Souza, bom dia, Edilene, como vai? Isaías Marçal, bom dia, meu filho, a graça e a paz. Gabriele Dora, um grande abraço. Rosalina, abraço para você também. Bom dia, gente, bom dia. Nanda Sião, bom dia. Nanda Silva, na verdade. Danúbia, bom dia para você. Sempre bom estarmos juntos. Éder Gomes, bom dia, filho. Cristina Monteiro, bom dia, Cris. Um beijo no seu coração. Espero que tenha amanhecido bem melhor. A gente orou ontem à noite, eu orei com tanta convicção. Tenho certeza que hoje pela manhã houve um retrocesso extraordinário na vida de vocês e irão se levantar como se nada tivesse acontecido. Essa foi a minha oração de ontem para você. Carla Martins, manda beijo para minha mãe. Mando. Dona Nuvem, bom dia, Dona Nuvem. Dona Nuvem é ótimo, né? É exatamente esse o nome dela, meu marido chama carinhosamente de Nuvem, e o Cris, meu amigo, minha ovelha, meu filho espiritual, chama Dona Nuvem, e eu vou chamar de Dona Nuvem também. Bom dia, Dona Nuvem, um beijo especial no seu coração, e me perdoe quantas vezes eu errei aqui o seu nome. Ana Lídia, um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Fernandinha Sena Rocha, bom dia. Luísa, um grande abraço para você, Luísa. Wilda Machado, bom dia para você também. Ju, um grande abraço para você, Ju. José Mesquita, seja bem-vinda. Sempre bom estarmos juntos. Bom dia, bom dia. Cates Passos já está aí comigo também. Todo mundo conectado, gente. E você, tudo que precisa é compartilhar, tá bom? Nós estamos falando de um assunto muito importante, um assunto muito pertinente para esses dias. Sirlene Souza, bom dia. Nath Miranda, beijo no seu coração, bom dia. Cíntia Lopes, filha querida, bom dia. Marlene Val, bom dia. Jaque, bom dia para você. E nós estamos falando, Lucas Souza e também Vitor da Mata, bom dia para vocês dois também, filhos queridos do coração. Um de Belo Horizonte, o outro de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós estamos falando de um assunto muito pertinente para o momento, para o tempo, né? Veja, nós, quando
assumimos, né, o papel de cristãos, quando dissemos sim, né, eu gosto da forma que o escritor do livro de Hebreus aborda o tema. Ele fala, quando nos foi proposto essa nova carreira, nós dissemos sim e agora precisamos correr com perseverança de uma maneira única, né? Só existe uma forma de viver a vida cristã, essa carreira, né? Uma forma única, que é com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Se nós seguirmos os passos do nosso mestre, fazendo exatamente aquilo que ele fez, então certamente nós teremos os mesmos resultados, né? Bom dia para você também, Nayane, um grande abraço para você, e para Priscila Emanuele, que completou mais uma primavera ontem. Parabéns, Pri, para você. Então, tudo que nós precisamos nessa nova jornada que nos foi proposta, a qual nós dissemos sim. Quero mandar um abraço especial também para Manuel Góes, lá de Jacobina, na Bahia. Meu amigo aí, ó, de infância. Um grande abraço para você, Manel. Sempre bom estarmos juntos aqui todas as manhãs. Então veja, gente, vê só. Tudo que nós precisamos nessa nova jornada, ou quando nós dissemos sim ao Evangelho, nós não dissemos sim a uma religião. Nós dissemos sim a uma nova forma de vida, a uma nova criação, a um mundo completamente novo. Existe de fato dois mundos operantes aqui. E esses mundos são apresentados por dois governos, dois sistemas de governo, o Império das Trevas e o Reino de Deus. São dois sistemas, um governado pelo diabo com o seu primeiro-ministro como o dinheiro, e o outro governado por Deus, e o seu primeiro-ministro é Jesus de Nazaré. E nós dissemos sim para o primeiro-ministro, dissemos sim para Jesus de Nazaré, e agora precisamos nos adequar, né, nos enquadrar aos princípios desse novo reino, né? Existe uma forma específica de viver a vida cristã, e essa forma é com os olhos fitos em Jesus. O nosso rei não nos deu uma carta magna de se vira, pega essa carta aí e vive. Não. Ele primeiro foi a sua própria carta magna. A carta magna esteve aqui na terra, habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito de Deus. A carta magna se tabernaculou, se tornou homem. A carta magna de Deus esteve na terra e andou e viveu até os 33 anos de idade. Ou seja, a palavra foi vista como homem. Então não tem por que a gente dizer que a gente não consegue viver a palavra quando Jesus viveu ela anteriormente a nós, para nos mostrar que era possível. Veja, Deus se fez homem para praticar a sua própria palavra, para que por meio desta a gente pudesse agora ser inspirado e dizer, eu também posso. Se Jesus conseguiu, eu também consigo. Afinal de contas, ele também era Filho de Deus. Dona Nuvem Célia acabou de entrar. Nuvem Célia, Dona Nuvem. Um grande abraço para a senhora, Dona Nuvem Célia. O nome dela é esse mesmo, viu, gente? Nuvem Célia. Eu fiquei aqui batendo na minha cabeça. Será que o nome dela é Célia Nuvem? Falei tanta coisa. É Dona Nuvem Célia. Nós vamos chamar ela carinhosamente de Dona Nuvem. Bom dia, Dona Nuvem. Olha a senhora aqui comigo. Então, gente, vê só. Nós precisamos entender que, nesse contexto, nós temos uma forma diferente de viver. E Jesus, ele viveu essa vida. Se a gente olha hoje para as páginas do Evangelho e acha que Jesus é um ser humano único, que ninguém consegue ser como ele, então você não entendeu nada do Evangelho. Se você olha para Jesus e vê assim como Deus, diz assim, não, só ele poderia fazer o que ele fez, então você não entendeu nada, absolutamente nada do Evangelho. Jesus não veio passar na nossa cara que nós éramos fracos, pequenos e sem nenhum tipo de poder. Ao contrário, Jesus veio nos libertar daquele que botou isso na nossa cabeça. Alguém disse para mim e para você que nós não tínhamos nada, que nós não éramos nada, que nós não carregávamos poder algum. Foi o diabo que botou isso na nossa cabeça. E Jesus veio para desfazer essa mentira, desfazer as obras do diabo, que nos impede de viver a vida pelo qual Deus preparou para cada um de nós. Bom, uma vez que Jesus veio para mostrar que o homem era realmente o verdadeiro representante de Deus na terra, que o homem era verdadeiramente o dono desse lugar, né, por doação, por herança do próprio Deus, nós precisamos agora nos posicionar. E as armas que carregamos, irmãos, são as armas poderosas em Deus. A Bíblia diz que nós não lutamos com as armas deste mundo, mas lutamos com as armas poderosas em Deus, as quais são poderosas para destruir os argumentos do diabo. Então veja, as nossas armas, elas são poderosas em Deus. As nossas armas são a pregação do Evangelho e a nossa oração.
São essas duas armas poderosas que nós devemos usar contra todas as artimanhas do diabo. Veja, perceba que todas as nossas armas passam pelo aquilo que eu falo. É o que eu falo que é a minha arma. Veja, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada. A palavra de Deus é espada. Tá aqui. Ela é uma arma, ela é uma espada. A palavra de Deus, ela é espada. Agora, por que essa palavra é espada? Veja, ela só é espada quando ela sai da minha boca. Ela sai da minha boca qual espada de dois gumes e penetra no coração das pessoas. Então veja, a arma que nós temos é a palavra que sai da nossa boca. Seja para pregar, seja para orar. Então veja, tudo que nós precisamos fazer é abrir a nossa boca. Sem abrir a boca não há vitória. Você calado, nada contribui para o reino. Você com a boca fechada, nada contribui para o avanço da humanidade. Você de boca calada e fechada, e é claro que quando eu digo boca calada, é sem orar e sem pregar. Porque tem gente que fala mais para o diabo do que para Deus. Então veja, a tua arma tanto pode ser de construção quanto de destruição. A mesma arma, sabe? Alguém já falou que a diferença entre um remédio e um veneno é apenas a dose. É a dose que você toma. O que difere o remédio do veneno é a dose. Veja, o mesmo produto pode servir para a vida e para a morte. Né? Pessoas, sempre aí a gente vê notícias de pessoas que morreram por overdose de remédio. Né? Tomam vários tipos de remédio ao mesmo tempo em doses cavalares e morrem. Por quê? Agora não era para curar? Era, mas uma dose errada, falando ou usando o que não se deve, o mesmo que sara, mata. Agora veja, assim também é a arma que nós temos. A boca, ela é uma arma poderosa. A língua é uma arma poderosa. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então veja, o que eu falo tanto pode trazer vida quanto pode trazer morte. É por isso que eu preciso estar com a palavra no meu coração e na minha boca. É por isso que eu preciso de fato ser inspirado pela palavra de Deus, porque essa produz vida. Mas aquilo que o mundo diz produz morte. Aleluia. Então veja, a arma que nós temos hoje é a palavra de Deus. Nós precisamos estar munidos sobre esses princípios para poder de fato fazer a coisa certa. Então a gente tem princípios para a oração. E nesse tempo a gente tem que estar alinhado. A gente vai ter que fazer aqui, a gente está fazendo agora, de fato é um intensivo, um curso intensivo de aprendizagem da palavra e de oração, da pregação do evangelho, para que a gente seja rápido e efetivo no contra-ataque dos golpes que o diabo tem levantado através dessa pandemia. Então nós precisamos ser rápidos e atentos. Você não pode perder um segundo sequer, você não pode perder um minuto sequer. Você tem que estar ligadão, ligadona em aprender essas verdades, porque aquilo que sai da sua boca tanto pode curar quanto pode matar, né? E nós precisamos estar atentos a isso. Então, os princípios para uma oração eficaz. Primeiro, você precisa entender que você precisa orar em nome de Jesus. Esse é o primeiro princípio. Você precisa entender quem você é, que você é um representante de Cristo, que você está aqui para representar aquele que te enviou. Você pede em nome de Jesus. Ah, pastor, eu queria ouvir mais sobre isso. Então, ouça a minha live de ontem de manhã e você vai ouvir um pouco sobre isso, tá? Agora veja, segundo princípio, nós precisamos orar segundo a palavra. Então, se a gente precisa orar segundo a palavra, nós precisamos estar com a palavra na boca, bem conscientes, e não é a tipografia bíblica, né? Eu falei sobre isso ontem, muitas pessoas ficam preocupadas porque elas dizem assim, ah, mas eu sou péssimo para decorar. Você não tem que decorar o que está escrito, você tem que aprender a essência da mensagem de Deus, para que isso esteja gravado em teu coração. Não é a tipografia bíblica que te salva, o que te salva é a mensagem de Cristo. É essa que tem que estar clara, bem evidente dentro do seu coração na hora que você for orar. Por exemplo, está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1 o seguinte. Vamos lá, eu vou ler o texto para você entender. Romanos 5, está escrito isso aqui, ó. Romanos 5, 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Bom, uma vez que fomos declarados justos pela fé, temos paz com Deus, né? Temos paz com Deus.
por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Está escrito isso. Ah, mas se eu não decorar isso? Não tem problema. O que não pode é você forar a Deus, dizer, pai, eu sou um pecador miserável, eu não mereço nada. Quando a Bíblia diz que você foi justificado por Cristo. Então veja, não importa se você decorou o versículo ou não, importa que o versículo diz que você foi justificado. E você precisa entender que você já é justificado. Entender o que a mensagem quer dizer, receber o que a mensagem quer dizer, e isso é que importa na hora de você orar. Não é se você decorou ou não o versículo. Eu falei aqui ontem à noite, tem pessoas que conhecem a Bíblia, já lê a Bíblia há anos, o ano inteiro, todo ano, a Bíblia toda, e não tem a revelação. Não tem a essência da mensagem no coração. Sabe de cor, mas sabe com a mente e não com o coração. Decorou, mas não sabe. Eu conheço um pastor aqui em Belo Horizonte, que ele é famoso por declamar a Bíblia, por decorar. Ele tem CDs gravados da Bíblia falada, assim, inúmeras vezes. E eu conversando com ele, ele não tem nenhuma revelação do Novo Testamento. Ele sabe o que está escrito, mas não sabe como está escrito ou para quem está escrito. Então não adianta você decorar a Bíblia, você precisa entender a mensagem de Deus para a sua vida. Você entende? Então a gente precisa ter isso bem claro no coração. Princípios bíblicos para uma oração eficaz. Primeira, você precisa entender que você está ali orando, mas não em seu próprio nome, mas em nome de Jesus. Segundo, que você precisa orar segundo a palavra de Deus, que você precisa conhecer a mensagem de Cristo. Terceiro ponto que nós vamos orar agora é permanecer em Cristo. Você precisa permanecer em Cristo para ter as suas orações respondidas. João diz assim, no capítulo 15, verso 7, Jesus falando: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso será concedido. Veja, existe uma condição de você pedir e ser atendido. Uma condição de você pedir e ser atendido, uma condição de sua oração obter resposta, é você permanecer em Cristo. Você precisa permanecer em Cristo. Ou seja, o que nós precisamos entender? Isso tem que estar bem claro na sua mente, irmãos, para você ver uma vida que vai te guardar, te proteger. Está desesperado, está com medo, está ansioso, está preocupado, não sabe como é que vai enfrentar essa pandemia, não sabe como é que vai botar comida na sua mesa. Deixa eu te dizer uma coisa, é porque você não conhece o Pai que tem, é porque você ainda não conhece com clareza, você não conhece ainda a verdade sobre o Evangelho. Você está vivendo ainda uma religião. Nós precisamos ir nos limpando todo dia dessa religião por meio da palavra. Todo dia a gente vai se lavando um pouco mais. Eu também já estive em um lugar e agora estou num lugar um pouco melhor, mas ainda preciso me limpar todos os dias por meio da palavra. Todo dia eu preciso me limpar da religião, do mundo. Eu vou tirando essas coisas por meio da palavra. Vou tomando banho com a palavra todo dia e isso vai saindo. Então veja, se você está preocupado, com medo, ansioso, se você não sabe como é que as coisas vão proceder, se você está inseguro, se todas essas coisas estão tomando conta do seu coração, você precisa tomar banho da palavra para tirar o peso da religião. Você precisa entender o que aconteceu definitivamente na sua vida. Então veja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, quando nós declaramos publicamente, agora eu sou um cristão, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, você não aceitou, você não deu um passo em direção à religião. Não foi isso que aconteceu, esquece a religião. O que aconteceu foi que você entendeu a mensagem de Cristo. Pelo menos se espera que tenha sido dessa forma, porque a Bíblia diz que se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pega isso, crendo com o coração que Deus ressuscitou, para que você seja salvo, verdadeiramente, você precisa confessar com a boca que Jesus é o Senhor, porque creu com o coração. A confissão da boca é um resultado da crença com o coração. E essa crença com o coração foi em algo específico. Você crê com o coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, para que você creia com o coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, você precisa ter ouvido a mensagem de que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, quando eu entendo a redenção, quando eu entendo a história de Cristo, quando eu entendo a mensagem da cruz, gera fé em meu coração, e eu entendo que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos por mim, e eu declaro, então, Jesus é Senhor da minha vida. Aleluia. Tem um processo aí, não é uma coisa tão simplista, não. É claro que no todo se torna simples, mas para isso você precisa entender esse processo.
Bom, chegamos agora a 120, não, a 11h20 e temos 122 pessoas, 123 pessoas conectadas com a gente. Esse é o momento de você compartilhar. E você já sabe, eu não vou ficar repetindo muito não. Esse é o momento da gente fazer o nosso evangelismo eletrônico. Tá preparado? A Bíblia diz: ir por todo mundo pregar o evangelho. Tá aqui uma boa hora para você fazer isso agora. A Bíblia diz que nós devemos evangelizar os que estão longe e os que estão perto. Está agora se cumprindo na tua vida. A Bíblia diz que nós temos a responsabilidade de levar o evangelho ao mundo. Pronto, tá aqui uma boa oportunidade para você. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Por meio dos panfletos eletrônicos. Você clica o dedo nesse aviãozinho aqui, ó. Pum! Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Do lado dessa interrogaçãozinha aqui tem um avião. Clica aí. Clica aí, clica. Clicou, abriu uma telinha. Pronto. Ali é o seu panfleto eletrônico. Agora você vai evangelizar quem? Tem uma lista de pessoas aí desejosos para você evangelizar. Presta atenção em quem você está marcando agora. Vamos fazer uma coisa mais elaborada hoje. Por exemplo, eu tenho recebido aí 10, 20 convites para assistir a minha própria live. Bom, você está desperdiçando um panfleto quando você faz isso, porque eu já estou aqui na live. Então, ó, clica nas pessoas que você sabe que não estão aqui. Clica aí até o número de 50 pessoas. Quando você vê, o pastor Marcelo, pula. Vamos no outro. Pula. É a Patrícia Alves que está aqui. Não, vamos pular. Ela já está na minha live aqui, vamos lá, e vai clicando, e aí você vai evangelizar o mundo através do compartilhamento dessa mensagem. Olha que coisa poderosa isso, irmãos. Vamos fazer isso. Quero mandar um abraço para o Cleitinho aí, ó. Aleluia. O Anthony é que enviou para ele o convite, agora ele está aqui com a gente, o Cleitinho, ó. Vamos lá, vamos começar a fazer isso, gente. Vamos compartilhando. Cada um envia para 50. Esse é o teu momento de evangelização. Faz o teu papel de evangelista agora. Começa a evangelizar as pessoas enviando um convite eletrônico para eles estarem comigo aqui e a gente possa dar sequência nesse trabalho, levando a mensagem da cruz àqueles que de fato estão nesse momento desesperados e sem nenhuma esperança no mundo. Ok? Maravilha. Então veja. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não aceitamos uma religião, nós não demos um passo a uma religião. Eu falei aqui, a forma de ser salvo é ouvindo a mensagem da cruz. Ouvindo a mensagem da cruz. Você tem que entender essa mensagem. Por que Jesus morreu? Por que eu morri junto com ele? Por que ele ressuscitou ao terceiro dia? E por que hoje eu ressuscitei juntamente com ele? Você entender isso é que você vai entender o porquê que eu não sou mais pecador e porque hoje eu sou justo. Por que eu posso entrar confiadamente junto ao trono da graça? Aí eu quero ter uma resposta da minha oração sem entender o básico. Sem entender o básico não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa eu te dizer. Você precisa entender. Para você entrar confiadamente junto ao trono da graça, você precisa entender que você não deve nada. Que você foi justificado por Cristo. E para você entender que você foi justificado por Cristo, você tem que entender o porquê que Jesus morreu e porquê que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então veja que uma coisa está ligada à outra e o conhecimento é que vai juntando esse quebra-cabeça para que a gente possa agora, como corpo, né, exercer o nosso papel de forma fundamental aqui na Terra. Esse é o nosso momento, esse é o momento da igreja brilhar. Sabe uma coisa? É como se nós estivéssemos numa grande partida de futebol, numa final de campeonato, os times mais rivais em campo e nós estivéssemos no banco. Só que nós estamos no banco não porque nós somos menos favorecidos de futebol do que os outros. Não, é porque nós somos a arma secreta do time. Nós estamos aqui como arma secreta. Vai, eu estou preparado, eu estou aquecido. O técnico está falando no meu ouvido. Vai lá, Marcelo, quando você entrar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você vai fazer isso, aquilo. E nós estamos assim, ó. Porque na hora que você vai, agora é com você. Aí, meu irmão, nós vamos entrar em campo e vamos arrebentar. Nós vamos entrar em campo para zerar a partida, irmãos. Nós vamos entrar em campo para acabar com esse campeonato e levantar a taça da vitória. É isso que Deus espera de nós. A igreja tem um papel fundamental no fim dos tempos. A igreja tem um papel fundamental nesse momento. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E deixa eu te dizer, quando você incorpora essa ideia de que você é a resposta de Deus para o mundo, você esquece dos seus problemas. Você para de ficar preocupado com você mesmo. Você para de ficar enchendo a sua cabeça de maluquice. Você para de ficar pensando em problema. Você para de ficar ansioso, com medo. Porque você entende que você é a arma secreta de Deus, porque você entende que você está cheio do poder e pronto, preparado para levar a salvação ao mundo. Aleluia. Hoje estou falando aceleradamente, né? É porque eu tenho muita coisa para falar e eu acho que não vai ter tempo para falar tudo. Então, estou correndo aqui. Então veja, a gente precisa incorporar essa pessoa
que é a arma secreta de Deus, que é a resposta de Deus para o mundo, que é a esperança. Nós somos a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos essa esperança. Quando nós nos vemos assim, a gente para de se ver fraco, a gente para de se ver acuado, a gente para de se ver com medo, a gente para de se ver como vítima e passa a se ver como solução do problema. Aleluia. Então, o que aconteceu de fato quando nós aceitamos Jesus? Veja, nós estávamos mortos por causa do pecado. A vida que nós vivíamos no mundo era uma vida de quem estava morto pelo pecado, condenados ao inferno. Essa é a verdade. Só que Jesus veio e assumiu o meu lugar na cruz. Assumiu para quê? Porque se eu estava condenado à morte, ele diz, então eu vou lá e vou morrer no lugar dele. E aí ele sobe na cruz. Quando ele sobe naquela cruz, eu tenho que acreditar, eu preciso crer nisso, e é nisso que consiste o evangelho, que ele não subiu naquela cruz por ele mesmo. Que ele não subiu naquela cruz para resolver os seus próprios problemas. Que ele não se permitiu ser crucificado para salvar a sua própria vida. Porque a primeira coisa é que Jesus, ele não foi assassinado, ele foi que decidiu ir para aquela cruz. Foi ele que decidiu estar lá. E ele foi não para resolver os seus próprios problemas. Ele não decidiu ir para lá para salvar a sua própria pele. Não, não, não. Ele foi para lá para salvar a minha pele. E é isso que eu preciso entender. Que Cristo morreu por mim. Então se ele morreu por mim, é como se eu tivesse morrido naquela cruz e não ele. Então aquele velho homem fraco, aquele velho homem dominado pelo medo, aquele velho homem dominado pela enfermidade, pela miséria, aquele velho homem dominado pela mentira, pelas vontades da carne, do pensamento, aquele velho homem que não valia coisa nenhuma, que era um verme, que era tudo, morreu na cruz. Morreu naquela cruz, foi pendurado na cruz. Eu fui pendurado numa cruz. Eu fui pendurado numa cruz. A minha doença foi pendurada numa cruz, naquele corpo podre que eu estava lá na cruz. Era eu que estava lá, eu estava na cruz. Pastor, não, era Jesus, mas Jesus estava me representando, então era eu. Eu preciso aceitar que naquela cruz era eu, naquela cruz era eu, naquela cruz era Marcelo que estava lá, naquela cruz se encerrou a doença, naquela cruz se encerrou a miséria, naquela cruz se encerrou o meu pecado. Eu morri naquele dia, era eu morrendo naquela cruz, era eu que estava lá, era eu que estava lá. E eu fui para o inferno, sofrer, eu sofri no inferno, eu passei todos os males e paguei o preço da minha desobediência no inferno. Eu passei por toda essa agonia no inferno, eu paguei um preço alto por o que eu fiz no passado, eu já paguei. Só que Deus me ressuscitou no terceiro dia. Deus me ressuscitou no terceiro dia. Deus disse, Marcelo, saia das trevas, o preço está pago. E eu fui ressuscitado ao terceiro dia. Não, pastor, foi Jesus que ressuscitou, mas eu ressuscitei com ele. Fui eu que ressuscitei, ele não ressuscitou por ele. Ele ressuscitou por mim. Então era eu ressuscitando, olha eu aparecendo ao terceiro dia, olha eu subindo ao céu e me apresentando diante de Deus, olha eu agora sentando-me à direita de Deus no lugar celestial, olha eu olhando para toda a bagunça que eu tinha feito no passado e disse, coitada, acabou-se, perdeu o diabo. E Deus dizendo para mim, Marcelo, agora volta para a terra e assume a tua posição de onde você nunca deveria ter saído. Aí eu volto para a terra com essa consciência, que eu já morri, que eu já ressuscitei, que o Pai me recebeu no céu, que Ele me deu poder e que Ele me mandou de volta para a terra. Foi essa a minha história, eu não sei a tua, mas a minha é essa. Essa é a minha história, queridos. Um dia eu morri naquela cruz, um dia a doença foi embora, a doença estava no meu corpo, eu estava podre. Um dia eu morri naquela cruz, mas 3 dias depois Deus me ressuscitou. Eu ressuscitei, eu subi aos céus, eu me apresentei diante de Deus. Jesus estava me representando. Aleluia. É isso que é nascer de novo. É isso que é ter uma segunda chance. Não é uma religião, é ter uma segunda chance em Deus. E Deus me deu essa segunda chance e me mandou para cá, irmão. Para quê? Para viver a vida miserável, jogado de novo no inferno? Não! Para agora assumir o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, lugar de honra, lugar de autoridade, lugar onde eu sou o representante de Deus agora na terra, e eu estou aqui nessa condição. Agora, para mim viver isso, eu preciso permanecer em Cristo. Para pensar. Se eu morri naquela cruz, foi eu que morri lá naquele dia.
Eu morri naquela cruz, eu estava com meu corpo podre na doença, eu levei a miséria naquela cruz, eu fui para o inferno, eu sofri naquele inferno os terrores da morte, pagando o preço do meu pecado, eu ressuscitei ao terceiro dia, eu subi ao céu, Deus me recebe na glória, me faz assentar no seu trono e diz, volta para a terra. Agora eu preciso continuar vivendo aqui. Agora, se tudo isso que eu fiz antes foi feito por Cristo, a minha vida aqui agora tem que ser feita por Ele também. Eu tenho que continuar o processo. É Jesus que tem que viver por mim, não eu. É o que Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo é que vive em mim. Aleluia. Agora eu preciso permanecer em Cristo. Se eu estava em Cristo na morte, se eu estava em Cristo no inferno, se eu estava em Cristo na ressurreição, se eu estou em Cristo assentado à direita de Deus, eu preciso estar em Cristo em cada uma das minhas ações terrenas. Veja como nós somos espertos, egoístas, idiotas, desculpa a expressão. Eu estava em Cristo, eu creio que eu estava em Cristo na cruz, eu creio que eu estava em Cristo no inferno, eu creio que eu estava em Cristo na ressurreição, eu creio que eu estava em Cristo no céu, eu creio que eu estava em Cristo sentado à direita de Deus, mas na hora de viver a vida aqui é eu, para resolver os meus problemas e para satisfazer as minhas vontades. E Cristo, onde é que fica? E Cristo, onde é que fica agora? Depois que tudo aconteceu, agora a vida que você quer viver aqui é só sua? Para resolver os seus problemas, para realizar seus sonhos? E Cristo, onde é que fica? Se você começou na cruz se identificando com Ele, continue agora se identificando com Ele. As suas ações agora têm que ser a de Cristo. Você precisa permanecer nele. Você precisa permanecer nele agora. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, aí você vai pedir o que quiser e será concedido. Veja, se você continua nesse mesmo entendimento e vive aqui, permanecendo em Cristo, aleluia. Permanecer em Cristo. Pastor, de onde você tira essas coisas da Bíblia? Veja Colossenses, capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 2, veja, capítulo 2, verso 20. Colossenses 2, 20. Vamos pegar a ideia do apóstolo Paulo aqui, o raciocínio. Veja, ele diz, vocês morreram com Cristo. Vocês morreram com Cristo. Bom, está se referindo ao dia da cruz. Vocês morreram com Cristo. E Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continua a seguir as regras desse mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque, ou seja, a lei. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deteriorizam com o uso. Porém, pode até parecer sábias, pois existe devoção, abnegação e rigorosa disciplina com o corpo, mas em nada contribui para vencer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, bom, ele começa dizendo que nós morremos em Cristo, agora ressuscitamos em Cristo para uma nova vida, então mantenha seus olhos fixos na realidade do alto, mantenha seus olhos fixos na realidade que vem do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram para este mundo, vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida, oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Veja, quando o mundo olhar para você e ver Cristo
Cristo será revelado quando nós entendermos que nós estamos aqui vivendo por Ele. E aí quando Cristo for revelado em mim para o mundo inteiro, então nós vamos brilhar em glória como Ele brilhou em glória. Aleluia. Então, para que você tenha as suas orações respondidas, para que você realmente manifeste a glória de Deus por meio de sinais, maravilhas e prodígios, de milagres extraordinários, você precisa permanecer em Cristo. Você precisa concentrar os seus pensamentos nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e viver aqui como se fosse Cristo. Você precisa viver na terra como se fosse Jesus vivendo na terra. E aí, quando você vive na terra como se fosse Jesus, você vai revelar Jesus ao mundo. E quando você revelar Jesus ao mundo, então a tua glória brilha, tal qual a glória dele. É isso que Paulo está dizendo. Não tem nenhum mistério não, é simples. Aleluia. Aleluia. Isso é permanecer em Cristo. Precisamos trazer sempre à mente a consciência que Cristo é a palavra. Como é que eu permaneço em Cristo? Quando eu permaneço na palavra. Quando eu vivo exatamente a prática da palavra. Quando cada ação minha, cada palavra que sai da minha boca é exatamente em conformidade com aquilo que está escrito. É quando eu tabernacular a palavra na minha vida. É quando as pessoas olharem para mim e não ver diferença entre eu e a palavra. Pastor, o senhor está andando assim? Ainda não, falta muito ainda. Né? Outro dia eu até falei aqui, eu luto contra a impaciência. Né? Eu sou uma pessoa às vezes impaciente. Minha mente funciona muito rápido, né? Meu raciocínio é acelerado e às vezes eu tenho preguiça com gente que pensa devagar. Mas é um erro meu. Jesus teria toda a paciência do mundo. Ele teve paciência comigo, não ia ter com eles. Então veja, eu luto com isso. Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a paciência. E eu preciso ter paciência. E eu estou desenvolvendo a paciência. Aleluia. Então veja. Eu preciso fazer com que a palavra vá se tabernaculando em mim à medida que eu vivo. É que as pessoas olhem para mim e vejam os frutos do Espírito. Olha ali a paciência em pessoa. Olha ali o amor em pessoa. Olha ali a alegria em pessoa. Olha ali a bondade em pessoa. Olha ali a fidelidade em pessoa. Olha ali, não é o domínio próprio em pessoa vindo por ali? É isso que é. É isso que é. Aleluia. Você permanecer em Cristo. Permanecer na palavra. Quanto mais eu permaneço, quanto mais próximo eu estou disso, mais eficazes são as minhas orações. Aleluia. Ah, mas é por merecimento? Não, não é por merecimento não. Não tem nada a ver com merecimento. É obediência à palavra. Aleluia. É só obediência à palavra. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. Manter pura a nossa consciência. Pois o pecado é que nos rouba a ousadia. O pecado nos rouba a ousadia. Vê. Alguém me perguntou outro dia o seguinte. Pastor, você morar junto com alguém sem ser casada no civil, ou casado no civil é pecado? Veja, as pessoas consideram o pecado como prática. A prática já é o resultado da consumação do pecado. Se você me faz uma pergunta dessa, é porque você já sabe que está errado. Veja isso. Veja isso, eu vou falar de novo, tá? As pessoas estão muito preocupadas com a prática. O que é pecado? Fumar é pecado, beber é pecado, transar antes do casamento é pecado, masturbação. Mas eles não param para pensar qual é a origem do pecado. A origem do pecado é a desobediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que vai na contramão, ou contrário àquilo que Deus disse, é pecado. Então, de fato, o pecado não é beber, o pecado não é fumar, o pecado não é transar antes do casamento. O pecado é a desobediência. Esse é o pecado. E a desobediência é um fruto da incredulidade. O pecado é a incredulidade, ou a desobediência que é fruto da incredulidade. Veja,
A Bíblia diz que nós devemos, né, ter relacionamento sexual só com a nossa esposa. Tá? A Bíblia diz isso. Se eu acredito no que a Bíblia diz, então eu vou ter relacionamento sexual só com a minha esposa. Mas se eu estou agora preparado para me relacionar sexualmente com alguém que não é a minha esposa, eu estou em desobediência porque eu não estou acreditando naquilo que Deus disse. Eu estou descredibilizando a palavra de Deus. É o contrário, Jaque. A desobediência, que é o fruto da incredulidade. Eu desobedeço porque eu não acredito. Quando Deus disse para Adão, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Veja, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Que fruto era? Não importa que fruto era. O povo está preocupado com o fruto. Qual é a árvore que eu não posso comer? Qual é o fruto que eu não posso comer? Sabe que eu não posso comer maçã? Não tem nada a ver com o fruto. Tem a ver com ele obedecer ou não obedecer. Agora, ele só obedece se ele acredita. Se ele dizer, é Deus, então eu nunca vou comer. Porque é verdade, eu não quero morrer, então eu não vou comer. Pronto, eu acreditei em Deus e eu nunca vou comer. Mas se o diabo disse, é certo que não morrereis, o diabo está botando em xeque o que a palavra de Deus diz. E você acredita no diabo e não acredita em Deus. Então veja, o pecado é a desobediência. E a desobediência é o fruto da incredulidade. Então veja, você quer saber se é pecado ou não? Olhe para dentro de você e veja o que Deus está dizendo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, criatura. Aí as pessoas, quando perguntam isso, não é que elas querem saber, elas querem a aprovação de alguém. Com base numa letra dura, sem vida. Deixa eu te dizer, mas não está escrito. E daí, se o Espírito está dizendo que você não pode? E se você tem um Espírito Santo dentro que está entristecido pelo ato que você está cometendo? Aleluia. A questão é se você obedece ou não obedece. A questão é se você acredita ou não acredita no que Deus diz. É por isso que ele diz, para você ter uma oração eficaz, você precisa permanecer nele. E permanecer nele é permanecer na palavra. Andar em fé. Quando eu ando em fé, as coisas acontecem. O justo viverá pela fé. O que é fé? Fé é acreditar na palavra de Deus e viver segundo a palavra. Se Adão tivesse vivido pela fé, ele não tinha morrido. Se Adão tivesse vivido pela fé, ele teria crido no que Deus disse e jamais teria morrido. O justo deve viver pela fé. Adão não viveu pela fé, perdeu a justiça. Foi parar na unha do diabo, virou um pecador miserável. Nós éramos pecadores e nos tornamos justos. E agora precisamos viver pela fé. Para nos mantermos nessa realidade. Então viver pela fé. Aleluia. Viver pela fé é viver na palavra. E é isso que a Bíblia diz. Para nós termos uma oração eficaz, a gente precisa permanecer na palavra. Porque o pecado rouba de nós a consciência, né? A ousadia. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Veja. 1 Timóteo 1, 19 diz assim: apeguem-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Presta atenção nisso, olha só. Apeguem-se à fé e mantenha a sua consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Ele está dizendo assim, para você viver bem, para você ter resposta às suas orações, para você não viver no medo, na insegurança, para você não passar por síndrome de pânico, para você não ter depressão, para você não ficar preocupado com o seu amanhã, você precisa viver na fé. Viva na fé, permaneça na palavra e mantenha a sua consciência limpa. Como é que eu mantenho minha consciência limpa? Sem pecado. Quando eu peco, eu mancho a minha consciência. Quando eu peco, eu fico com a consciência de culpa. Aí ele diz, você precisa manter a consciência limpa. Porque muitos permaneciam na fé, mas não mantiveram a consciência limpa.
Não mantiveram essa consciência limpa e por causa disso naufragaram na fé. Por quê? Porque você imagina, quando eu for orar por um enfermo, o diabo traz na minha mente: ei, mas ontem você estava fazendo isso e aquilo outro. E aí a sua consciência, será que... Rapaz, aí pronto, acabou a ousadia, acabou o poder. Então mantenhamos a fé e a boa consciência. Porque muitos, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Se você não mantiver sua consciência limpa, você não vai conseguir andar em fé. Então veja, precisa permanecer em Cristo para que você, de fato, possa. O diabo, nosso adversário, vai tentar de tudo para tirar você dessa posição em Cristo. Então veja, nós estamos em Cristo. Eu morri naquela cruz. Eu morri naquela cruz. Eu me vejo agora naquela cruz. Era eu naquela cruz. Era eu tomando chicotada. Era eu sendo cuspido na cara. Era eu que merecia. Era eu que estava lá. Eu adoeci com as chagas no meu corpo. 3 dias, aquele... tudo tomando febre, úlceras, o diabo a 4 no meu corpo. Era eu que estava lá. E aí eu morri. Morri e fui pro inferno. Pronto, agora eu estou no inferno, estou sofrendo. Sofri no inferno 3 dias. Eu sofri, paguei o preço. Aí Deus me ressuscitou ao 3º dia. Deus me ressuscitou ao 3º dia. Oh, louvado seja. Eu ressuscitei ao 3º dia. Eu voltei ao céu, subi ao céu. Entrei na presença de Deus. Deus me justificou. Deus retomou a aliança para comigo. Deus me fez assentar com Ele nos lugares celestiais. E depois Deus me enviou para a terra para poder tomar o controle. E agora na terra eu estou vivendo... para governar. É Cristo, não é eu mais. É Jesus que está vivendo aqui agora na terra. Olha, as pessoas vão me ver dizendo: não é a palavra, olha ali. Aí você acha que agora o diabo vai ficar batendo palma para você? Uhul! Parabéns! Você entendeu, a revelação chegou. Uhul! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso falar o nome dele não, porque eu sou o diabo. Mas eu vou contratar uma banda para tocar. Tchan, tchan, tchan. Parabéns, você aprendeu. Você aprendeu. Você agora não vive mais no pecado. Olha, cuidado agora para você não cair dessa posição em Cristo. Você acha que o diabo vai fazer isso? Você acha? Veja, quando o homem estava na posição ao qual Cristo estava aqui, que era Adão, o diabo enganou ele. Quando Adão estava na mesma posição que Cristo estava aqui na terra, o diabo enganou ele. Enganou ele. Como? Falando, dizendo que a palavra não era verdade. Diz para ele: sabe a palavra que você recebeu? Aquilo não é verdade não. Não é bem assim não. Fala com ele para ter cuidado com o que ele fala. Que a verdade nem bem essa não. Isso é o diabo falando para mim e para você no ouvido. O que ele fez com Jesus, ou com Adão lá, ele tentou fazer com Jesus, desqualificar a palavra. Só com Jesus ele não achou espaço. Jesus disse: está escrito. Aí hoje nós estamos como em Cristo. E você acha que o diabo vai tocar música em sua homenagem? Não, ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar derrubar você dessa posição como ele derrubou Adão. É isso que você não entende. Que ele vai tentar desqualificar a palavra na sua mente todo dia. Trazendo uma sugestão contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Para que por meio da desobediência à palavra, por incredulidade, você ceda ao pecado. Aleluia. É isso que acontece. Então o que nós precisamos agora que nós recebemos essa palavra? Permanecer inabalável. Nós precisamos agora manter. Pela fé, diz: não, eu sou isso, rapaz. Acabou, eu morri naquela cruz, eu ressuscitei ao 3º dia, eu fui até o céu. Eu tive um encontro com Deus, Deus me disse: tu és justo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu voltei para a terra para governar, e agora eu estou aqui governando como Cristo. É Cristo que está vivendo em mim. E o diabo vai tentar tirar e dizer que você não é, que você é um pecador, que você é um adulto, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Ele vai ficar te tentando o dia inteiro para ver se descredibiliza você pela palavra que ele está falando. E você precisa permanecer firme. Você não tem que lutar com o diabo, você não tem que brigar com o cão, você não tem que entrar em desespero, você só precisa manter a sua posição.
Você só precisa se manter nessa posição. Você só precisa se fortalecer. Como é que eu me fortaleço? Ouvindo as mesmas coisas. Ouvindo de novo. Se for necessário, ouça 3, 4, 5, 10 vezes essa mensagem. Mas não saia, não deixe o diabo te roubar. Porque quando ele te derruba dessa posição, você se torna um alvo fácil para ele. Através do medo, ele vai sacudir as suas estruturas. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você entende que você está agora firmado sobre o amor de Deus, que está em Cristo. Então ele não vai achar espaço em você. Então ele não vai achar mais lugar em você. O que você precisa é permanecer. Só isso. Permanecer inabalável. Veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, irmãos, é um grito de socorro do apóstolo Paulo no que diz respeito assim. Eu estou fazendo isso, pelo amor de Deus, para vocês abrirem os olhos. Sabe, as cartas do apóstolo Paulo é um grito, um rogo, sabe? Eu rogo, por favor, pensem nisso, ei, deixa eu abrir os olhos de vocês, não deixem o diabo enganar vocês, não deixem a religião envolver vocês de tal maneira que vocês esqueçam do Cristo. Então leia as cartas de Paulo, você vai ver esse desespero do apóstolo Paulo em querer nos libertar, porque ele mesmo foi liberto da religião. Aleluia. E aí ele escreve cartas maravilhosas, nos mostrando aquilo que nós somos, o que Jesus fez. Uma dessas cartas é a carta aos Efésios. Quando ele vai descrevendo tudo o que Jesus fez, ele começa dizendo: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha a expressão, em Cristo. É quando eu permaneço nele que eu sou abençoado. Porque foi Jesus que foi abençoado, mas eu estou nele. Eu me identifico com ele. Aí ele vem falando, capítulo 2, como ele fez, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus que é rico em misericórdia, com tanto amor que nos amou. E ele vai contando essa história. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Quando chega no capítulo 6, versículo 10... depois de ter falado tudo sobre essa nova realidade que nós carregamos em Cristo, ele já falou tudo. Tudo que Jesus fez e como a gente deve se manter firme nessas verdades. Como eu devo me comportar com minha esposa, como eu devo me comportar com os meus funcionários, como eu devo me comportar com os meus irmãos. Ele fala tudo. E aí no versículo 10 ele diz: bom, agora, irmãos, para encerrar, resumindo tudo o que eu falei, é o seguinte: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleçam diariamente na palavra e no Espírito. É isso que ele está dizendo. Porque quando ele diz se fortaleçam no Senhor, o Senhor é a palavra. E a palavra é o Espírito. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E aí tome toda a armadura de Deus para que possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. O que é cilada? É o que ele fez com Eva. É o que ele tentou fazer com Jesus. É o que ele faz com você todo dia. Eva caiu, mas Jesus não. Jesus veio mostrar como é que você se livra das ciladas do diabo. O que é que Jesus fez? Pai, agora é a hora de morfar. Venha para mim o capacete da salvação. Aí veio do céu, igual aqueles filmes, né, de lá do Oriente. Venha para mim agora a couraça da justiça. Aí venha para mim agora o cinturão da verdade. Venha para mim agora os chinelos da salvação. Foi assim que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Não! Quando Jesus estava lá e o diabo trouxe a tentação, igual ele trouxe para Eva, ele respondeu com a palavra. Ele se vestiu de toda a armadura de Deus quando ele declarou a palavra. Aquilo que a palavra de Deus diz, ele disse: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Se tu és filho de Deus,
Se tu és o quê? A palavra diz que eu sou. Ponto final. É isso. Aí tem crente aí esperando a armadura cair do céu. Deixa eu te dizer, a armadura de Deus é o que você é. Nele. Nós vamos falar sobre isso à noite. Nós vamos falar sobre isso mais à noite. Sobre a armadura de Deus. O que significa, o que simboliza. Tá bom? Continuando nesse tema aí de permanecer em Cristo. Para que as nossas orações sejam respondidas, né? Aleluia. Então, o que acontece é exatamente isso. Nós precisamos permanecer nele. Se vocês permanecerem em mim, permanecer é porque você já estava. Quem é que já estava? Aquele que se viu nele na cruz, aquele que se viu nele ressuscitando ao terceiro dia, aquele que se viu nele indo até o céu, aquele que se viu nele receber de Deus a justiça, aquele que se viu nele assentado à direita de Deus, aquele que se vê nele governando a terra, deve permanecer nele até o fim. Aquele que permanecer em mim e as suas palavras permanecerem nele, vai pedir o que quiser e lhe será concedido. Então eu preciso permanecer nele. Nele. Permanecer. Não é estar, é permanecer. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos em Cristo. Para que eu tenha as minhas orações respondidas, eu preciso permanecer em Cristo. Aleluia, é isso, entendeu? Deu para entender agora o que é estar em Cristo? Ficou claro para você? Eu espero que tenha contribuído, sim, com o teu crescimento, com o teu avanço, com o entendimento claro das Escrituras, para que você possa desfrutar verdadeiramente de todos os benefícios já conquistados na cruz. Esse é um momento ímpar na nossa vida. Esse é um momento ímpar na nossa vida. Esse é o momento da igreja brilhar. Essa igreja é como uma cidade que foi construída sobre uma montanha. Não tem como esconder a igreja. Nós somos a luz do mundo. Nós somos uma vela que não foi acesa para ser colocada debaixo da cama, não. Nós somos uma vela que foi acesa para colocar sobre o velador, sobre o lugar alto. O lugar onde se coloca as velas, lá no alto, ó, no velador, para iluminar toda a casa. Somos nós que devemos iluminar agora. As trevas estão ganhando força, nós somos a luz. Agora é a hora da igreja se levantar. Agora é a hora, mas a igreja só pode se levantar com entendimento, com revelação, com clareza. Não é com religião, não é com armas humanas. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Aleluia. Mentiras, enganos que o diabo traz todos os dias à nossa mente. Amém? Mas muito obrigado pela companhia até agora. Eu estou realmente completamente inundado dessa revelação, dessa verdade. E quanto mais eu te ensino, mais eu aprendo, mais eu fico persuadido por isso. É por isso que eu digo, pregue, irmãos, pregue o evangelho, fale para as pessoas, tente replicar isso. No começo talvez não seja tão simples, tão fácil, você não vai lembrar de todas as coisas, mas ó, o Espírito está dentro de você, vai fazer você lembrar de tudo o que Ele te falou aqui nessa manhã. Abre a tua boca e fala. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Tá bom? Ó, beijo no seu coração. Fiquem na paz. Nós temos um encontro marcado hoje às 23 horas. 11 horas da noite, né? Só os apaixonados ficam acordados nessa hora. Só os apaixonados permanecem acordados nessa hora. E nós somos apaixonados pela palavra. Nós somos apaixonados pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aqueles que são apaixonados não dormem. Permanecem acordados na madrugada para ouvir o seu amado, né? Ele fala conosco todas as noites, a partir das 11 horas, aqui nesse mesmo canal, através desse servo, né? Não passo disso. Não me tenha por sábio, porque a sabedoria que vem de mim, ela vem do alto, ela passa por mim, e graças a Deus, porque eu retenho ela na minha mente e no meu coração, mas ela passa por mim para alcançar você, né? Nada do que eu estou te falando aqui é sabedoria de homem, sabedoria natural, não. Isso é sabedoria de Deus revelado a nós, revelado a mim, graças a Deus, o menor de todos os irmãos que estão no Verbo da Vida.
né? De todos os nossos supervisores, eu sou o menor de todos, né? Mas aprove ao Senhor que eu fosse também. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Amém? Então, não tenha de mim, né? Mais do que, de fato, um conceito maior do que o que vocês devem ter. Um filho de Deus, que ama o Senhor. Só isso, né? E que estou crescendo, que também tem os meus erros. Deixa eu deixar isso bem claro aqui, para você não achar que eu já fui glorificado, né? Eu também cometo os meus erros, tá? Eu também cometo, porque pode ser que um dia eu venha a cometer um erro brusco aí e você fique sabendo, e você vai ficar decepcionado. Então não fica não, já fica agora, saiba que eu cometo, já estou te avisando de antemão, tá? Que eu também erro, tá? Que eu acordo de manhã com a boca fedendo também, que quando eu vou no banheiro, ó, fede, eu sou igual a todo mundo, tá bom? Então, ó, olhe para mim como você olha para você, tá bom? Não me coloque numa posição da qual eu nunca me coloquei. Por favor, tá certo? Eu sou gente, sou humano, igual todo mundo. Estamos no mesmo caminho de crescimento para Deus. Mesmo caminho de crescimento. Eu, você e todos nós juntos. Tá certo? Aleluia. Ó, beijo no seu coração. Fique na paz. Que Deus possa guardar e lhe proporcionar um dia incrível, extraordinário. Um dia cheio de luz, um dia cheio de graça. Um dia cheio da manifestação do poder. E ore. Agora que você já sabe, está cheio da palavra, ore. Alguém pediu para você, ora pro fulano que está internado, manda uma palavra agora. Se alguém te pediu, manda uma palavra, né? Manda uma palavra. Se alguém está atrás de você para oração, agora vai funcionar. Vai para cima, né? E manifeste o poder de Deus que está em Cristo Jesus através da sua vida, tá bom? Faz isso agora. Eu amo vocês, vocês são importantes demais para a minha vida. Eu sou um privilegiado de tê-los comigo nesses dias. Beijo no seu coração, fiquem na paz e até logo mais às 23 horas.